Boa noite, meus amigos. Vocês me pegaram tomando um cafezinho aqui. Vamos esperar o nosso convidado. O nosso convidado, atuador do Oi Nós. Estamos aqui para Barone e Companhia, na José de Alencar, 869, Fábio Noia. Já está entrando com a gente, o Fábio Noia. Nosso convidado André de Jesus, atuador do Oi Nós, comunicador, colega aí também de mídias. Vamos bater um papo com ele aqui. Ó, já tá aqui o André, já vamos chamar ele pro bate-papo. Vamos chamar ele aqui pro bate-papo. Vamos ver, o André. Nosso bate-papo hoje da live do Instagram do Paulo Furtado. Ô, como é que tá o amigo, André? Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar nesse papo contigo. Prazer. Me diga uma coisa, André. Você é do Oi Nós, né? Sim. Eu conheço o Oi Nós mais de 20 anos. Eu comecei Você pode concluir, André. Eu comecei a participar das coisas do Oi Nós em 1993. Oh, bastante tempo, né, André? André, só queria te perguntar, que eu fiz uma oficina lá, eu morava em Vacaria na época, acho que foi 2014, agora me apertei se é 2014, 2015, não me lembro. Eu fiz uma oficina lá, e até cobri na época o meu jornal, tá no meu canal do YouTube. Tu estava lá naquela época ou não? Na cidade de Vacaria? É. Olha, tu lembras qual era o espetáculo que apresentou lá? Não. Foi assim, ó. Deixa eu explicar. O Paulo e a Tânia tiveram uma semana lá, e aí foi o seguinte, teve aquele negócio da ditadura militar, não sei se você lembra, e Sim. aí houve aquela parte da encenação da tortura lá na Praça de Vacaria, foi na Sim. Catedral. Sim, Não sei se tu estava lá. eu estava, claro, estava, sim. Não, eu estava lá. Eu Eu estava estava lá, lá. claro. Ah, tu estava lá. Ah, que bom. Na realidade, por causa da chuva, eu acho, não lembro agora, não teve a peça e nós exibimos um filme, um vídeo E, sobre o espetáculo. A peça que nós íamos exatamente. apresentar era o Amargo Santo da Purificação, que era sobre a história Exatamente. do Carlos Marighella, o revolucionário Carlos Marighella, que é a peça anterior a essa que nós estamos, que é o Caliban Tempestade do Augusto Boal. A Amargo Santo da Purificação é um espetáculo de rua anterior a esse. Anterior a isso. André, me diga uma coisa, até eu lendo, deu uma coincidência, de estar lendo, um grande presente, graças a Deus, que conseguiu sobreviver na minha mudança, porque eu perdi um monte de livro aí. Consegui esse grande livro aqui do Isso aí, Ainói, um legal. presente neto, de ruptura. Estou lendo esse livro, muito bom. E eu até queria te perguntar, e até eu queria também que tu falasse com a Tânia, que eu quero bater um papo com a Tânia, estou tentando, não consigo falar com ela, né? Pelo Instagram e pelo Facebook, até se tu puder falar com ela, que eu preciso fazer uma live com ela. Eu estou lendo aqui um pouco da história do Oi Nós, e o Oi Nós, quando surgiu com o teatro revolucionário, o teatro sem o teatro formal, sem o palco, sem aquele público estático, e fez um teatro de rua, ele foi muito massacrado pela crítica, né, André? Da época dos anos 70 ali, né? Sim, na realidade, a crítica nunca entendeu o aspecto mais profundo do teatro do Ai Nós Aqui Outra Vez. Por quê, primeiramente? Porque o Ai Nós Aqui Outra Vez sempre primou pela terreira. E para a crítica, para os pensadores do teatro, era muito difícil conceber o teatro fora do teatro.
né? Ah, sim. Porque o teatro em si é dentro de um teatro, dentro de um equipamento que constrói uma simbologia e tal, e de toda aquele glamour, etc. E o Ainós sempre primou por um lugar que era um galpão, lá na Ramiro, primeiramente, depois se caminhou para outro lugar e fixou na José do Patrocínio, que foi o lugar onde mais ficou 15 anos, agora está bastante tempo na Santos Dumont, no bairro Floresta, também já está chegando esse período de tempo, por um espaço que aonde ele construísse a sua própria dramaturgia, a sua própria cenografia. Para a crítica, isso era inconcebível no começo da década de 70. Existiam algumas experiências parecidas em outros lugares do Brasil, mas em Porto Alegre não era comum, né? Não era comum tu fazer a tua própria, tu constituir o seu próprio espaço de criação. Em tese, tu fica refém desses equipamentos estatais, que eles te dão uma medida, te dão uma pauta, sabe? Tu fica refém a essa linguagem do teatro quadrado italiano, que é o mais conhecido que tem, né? E as suas grandes obras, que são os teatros, esse como exemplo do Teatro São Pedro. Mas isso não tem nada de inclusivo, isso é mais exclusor do que inclusor. Inclui uma classe social mais abastada financeiramente, né, que usufrui dos bens culturais, não que no Teatro do Ainós também não seja a mesma, né? Não seja a mesma classe, não. Eu só estou te dizendo que é muito mais difícil para a população mais pobre, a população mais carente, mais da periferia, acessar esses equipamentos. O Ainós sempre pensou, e por isso o Ainós não na terreira, mas logo o Ainós pensa o teatro de rua como o espaço que o Ainós se colocaria para a maior parte da população. Me diga uma coisa, André, as pessoas que não conhecem o trabalho do Ainós, até quando vocês estiverem em Vacaria, eu observei isso, as pessoas se assustaram. Na verdade, as pessoas nunca tinham visto o teatro daquela forma. E eles muito questionavam por que o público era o ator, né? Que o público estava dentro da peça. E as pessoas ficaram muito assustadas, assim, elas não entendiam direito, né? Essa concepção. Eu queria que tu explicasse para o nosso público. Tu fala daí do vídeo, né? Opa. Tu fala daí do vídeo, né? Sim. Deixa eu botar aqui. Só arrumar aqui. Peraí. Tá. Fica à vontade. Tá bom. Aqui agora deu. Agora até me olha melhor aqui, tá? Tô mais no prumo agora. Não, assim, o teatro de vivência do Ainós já é um outro... Opa. É um outro aspecto que também a crítica, como tu começaste na tua primeira pergunta, também não entendeu, né? Porque o espectador e o ator do Ainós, a mesma dimensão dentro de um espetáculo, de olhar o espectador olho no olho, isso também não é uma coisa comum, ainda mais em Porto Alegre. Em qualquer lugar não é comum. Porque, de certa forma, o teatro ele é ainda uma arte que ele se distancia do espectador. O ator ele é como se fosse ainda uma celebridade, como se fizesse algo exemplar na sociedade, num palco acima do espectador. Ele, né? E o Ainós, em certa dimensão, ele queria compartilhar a cena, compartilhar um pensamento com o espectador, dando dimensões para o espectador, que não é uma dimensão que o teatro convencional, ele me parece ser muito claro a dimensão classista, de classes, né? Muito vinculado a um pensamento do capitalismo na sua história, né? O teatro vem vinculado a isso, rompe, claro, na história do teatro em alguns países do leste europeu, tenta romper isso, óbvio, mas o Ainós, por ser um grupo anarquista, ele pensa, ele pensa aonde dimensionar um espaço mais aberto de encenação. Então o Ainós, por exemplo, faz sua própria cenografia num galpão, aonde o espectador transita pela cena, pelo material cenográfico, aonde o espectador vê o espetáculo de várias dimensões, diferente do italiano. O italiano tu vê só de uma dimensão. Né? O Ainós, ele te faz transitar, andar, bebe uma bebida dos atores, vê uma cenografia como
como a peça, a missão, a revolta, a missão, que foi um dos espetáculos anteriores ao Medea Vozes, que falava da Revolução do Haiti, de um texto do Harner Miller. Ele te deixava, e eu sou um ator do Ainós desde a década de 90, vi todas as peças desde a década de 90, desde o Fausto. Ele fazia o espectador olhar uma cena da Revolução dos franceses contra os haitianos como cúmplice daquele assassinatos, como cúmplices daquela intenção do colonialismo francês nas colônias, né? Ao mesmo tempo, fazia o espectador refletir sobre os nativos, sobre os originários, né? Que armas nós, originários brasileiros, lutamos contra o capitalismo yankee, meu camarada? Qual é que são as nossas armas? Bem interessante. Me diga uma coisa, André. Na época que vocês estavam na José do Patrocínio, eu me lembro que vocês fizeram um festival, acho que foi. Era música, teatro. Música e teatro, acho que era. Tinha umas bandas de rock na época. E até quando vocês estavam aqui na Cidade Baixa, porque eu morava na época na Riachuelo, então eu ia muito lá por causa da proximidade, né? E aí eu fui lá, e uma peça de vocês que nunca me saiu da minha cabeça, e talvez por eu ser envolvido com o jornalismo, com a militância política, e estar tá sempre envolvido com essa questão judiciária, as que a gente publica, aí, os questionamentos que as pessoas, né, não gostam, apelam para a justiça. E na exceção à regra, me chamou a atenção que teve a questão da invasão de terra, de um fazendeiro que matou o pequeno proprietário rural, e aí tinha os abutres, né, que é o judiciário, né, e me chamou a atenção que aquilo é a realidade pura da justiça brasileira. Aquilo, mas olha, eu nunca me saiu da cabeça, até foi a última peça que eu vi lá na José do Patrocínio, né? Aí depois, infelizmente, aí eu voltei para o interior, aí cheguei a ver vocês lá em Vacaria. Aqui eu não consegui ir, aqui na Zona Norte, né? Até quero ver se depois, se Deus quiser, a coisa melhorar dessa pandemia aí, eu quero ver se assisto o espetáculo de você. Estive lá na sede, mas eu não tive a oportunidade de acompanhar vocês, né? Até queria que você me falasse um pouquinho dessa peça, se você estava atuando nessa peça A Exceção à Regra. A Exceção à Regra é a primeira peça nós fez 2 montagens desse texto do Brecht. Esse texto é do Bertolt Brecht. É um dramaturgo alemão muito importante para a dramaturgia mundial e para o teatro. O Bertolt Brecht tem esse texto chamado A Exceção e a Regra. O Ainós montou em 1987. Isso. O Ainós montou a primeira encenação para a rua desse texto. Não é também muito comum, tá? Essas montagens do Ainós para a rua são muito peculiares. Não só o Ainós é o primeiro grupo do Rio Grande do Sul a fazer teatro de rua, 1985. Eu estive, quando eu entrei para fazer teatro profissional, a primeira peça profissional que eu faço, e faço a minha primeira turnê já em Santiago, já vou a um país importante latino-americano, que é o Chile, em 2000, foi a última turnê latino-americana dessa peça, e acho que uma das primeiras do Ainós, um festival bem importante chamado Elaopa, aliás, eu confundi os festivais. Enfim, depois eu lembro, um festival muito importante de teatro popular, a gente foi com essa peça. Essa peça, ela é, de fato, a narrativa que nós estávamos falando do assunto antes. Ela mostra a dicotomia das classes sociais e quanto cada classe, cada lugar do sistema social capitalista domina a grande parte do povo que vive no capitalismo. Então tem lá a justiça, tem lá o comerciante, tem lá o operário, né? Tem todas as camadas da sociedade e aonde que um conflito, que a sociedade vive de conflitos, aonde que a justiça, aonde que a burguesia, aonde que o capital internacional, eles influenciam, né? Para que lado pende? Sempre pende para uma minoria que detém muito dinheiro no capital internacional, ligadas ao capital internacional,
e que dominam uma grande massa. Então, esse operário, cara, tem muitos filmes que falam disso. Agora até estava vendo um filme, era aí um pouco essa narrativa, onde a pessoa diz que tu fez... Na real, é um pouco do que é justiça, na realidade, no Brasil, tu falou. A questão é um peso e uma medida. Se tu é negro, pobre, de periferia, tem uma medida. Se tu é branco, de classe média do Leblon, tem outra medida. Então, quer dizer, se tu tá numa manifestação com pinho-sol, tu fica 6 meses na cadeia se tu é pego. Se tu mata um ciclista no Leblon com carro importado, tu é solto na hora. Entende? Quer dizer, tem uma pessoa que assassina a outra e ele é solto na hora. O outro é só pego numa manifestação com pinho-sol, ele fica quase 1 ano preso no sistema carcerário. E o sistema carcerário brasileiro, ele tem, aí uma amiga que está entrevistando no Restinga Falante, ele tem 80% de homens e a grande parte desses 80% maior número de presos no mundo, ou próximo do mundo, são homens negros. E menos de 21 anos, ou pouco mais de 21 anos, vamos dizer assim. Então, essa é a realidade social que o Brasil vive, que o Brecht, lá 2 séculos atrás, já concebia para nós o que seria nós vivermos num sistema capitalista, né? O que nos daria para viver no sistema capitalista se nós não fôssemos os 2% da população que detém praticamente toda a riqueza brasileira. O André, essa questão do George Floyd, do assassinato nos Estados Unidos, e até um grande amigo meu aí do jornalismo esportivo, radialista Rogério Bel, falou isso claramente até no programa esportivo, né? Eu gostei do posicionamento dele. Ele colocou assim, se um negro está fumando maconha, um grupo de negros fumando maconha, chega a brigada, preso, traficante. Se é um grupo de branquinhos playboy ali, fumando maconha, finge que não vê, né? Porque eles sabem que realmente eles ali têm dinheiro, têm advogado, vão se incomodar. E muitas vezes o negro da periferia não tem condições de ir lá, um advogado pegar uma pessoa que às vezes o cara está lá fumando, maconha, todo mundo está fumando, né? Está liberado praticamente, né? Então, assim, a diferenciação, né, que tem entre negros e brancos ainda, infelizmente, no nosso Brasil e no nosso mundo, né? Porque aí um país como os Estados Unidos, dito um dos países de primeiro mundo da América, ainda, né, André, ocorre isso. Me diga uma coisa, André, como está sobrevivendo o Oinós aqui com essa crise da pandemia? O que o Oinós parou, por enquanto, com essa quarentena? Como é que está o Oinós, André? O Oinós está com uma campanha, que quem quiser colaborar, quem vê essa live aqui depois, ou agora, essa live ao vivo, ou no gravado, o Oinós tem uma benfeitoria.oinós aqui outra vez. Aliás, é benfeitoria-terreira da tribo, que é onde todos podem colaborar, todos podem colaborar com o que puder, até mesmo divulgando essa benfeitoria, que é a maneira hoje que o grupo está tendo para manter a terreira aberta, porque a terreira pode fechar, na perspectiva de manter esse espaço, que é um centro cultural, que abarca uma escola de teatro popular, oficinas livres, gratuitas de teatro, e também abarca todo o material cênico e memória do Grupo Oinós aqui outra vez. Então, havendo essa benfeitoria, terreira da tribo, quem quiser, é a maneira que o grupo achou de manter o seu espaço aberto. E continua vivendo como todo artista brasileiro, fazendo de tudo para ficar em casa e também para poder criar a sua própria arte, criar mecanismos diferentes de viver com arte no Brasil. Então, o que eu posso te dizer, meu camarada, o Oinós está fazendo como todo brasileiro está fazendo hoje, sobrevivendo, né? Só sobrevivendo que a gente pode ver o que vai dar. Tu tinha me passado um pouco do teu currículo. Tu é colega também, é comunicador, né? Trabalha em alguma rádio da web, atua em alguma rádio. Como é que é as tuas funções, André? Não, eu sou radialista de formação, né? Tenho curso, depois de quase 10 anos de trabalho numa rádio comunitária no meu bairro aqui, que eu constituí, ajudei a criar.
eu me encorajei em fazer o curso. Então, eu sou um radialista, mas um radialista desempregado. Um radialista desempregado, com certeza. Né? Até porque acho que o rádio oficial, dá para se dizer que o rádio oficial ele é extremamente de um lugar só da política. E quem não fala desse lugar não participa desse jogo, né? É quase como dizer, o sinal todo do rádio gaúcho fala uma palavra, uma linguagem, uma voz só, né? E eu vi isso no curso, me formando, eu vi que se eu não falasse essa voz, eu estava fora. Aí eu percebi que estar dentro também é elementar, né? Estar dentro desse jogo. Infelizmente, a gente tem um poder midiático muito concentrado no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda. Né? Vinculado a grupos muito poderosos do agronegócio, né? Grupos que mantêm recursos financeiros muito altos em alguns comunicadores e algumas empresas. E aí passa por todas as áreas, esporte, entretenimento, política, todas as áreas, né? Todos os diais. Então, quem não fala a voz... Ó, aqui a Analu publicou, meu camarada, ó. Bem isso aqui, a Analu foi certeira. Benfeitoria.com/terreira da tribo, quem quiser colaborar. Então, meu camarada, eu tenho uma experiência no rádio popular, tá? E hoje, claro, o Restinga Falante, que é um processo que eu estou criando, já são quase 3 meses de conexão, várias vozes passaram por lá, no Instagram, André Saroba, Restinga Falante, hashtag Papo Reto, e aí a gente voltou por uma provocação do meu colega Udi Fagundes, um artista restingueiro, tinguerreiro, que está no Rio de Janeiro já há mais de 15 anos, e ele lançou um novo single do IP dele novo, e disse, André, eu quero lançar contigo. E eu digo, como, cara? Inventa algo aí. Eu quero lançar meu IP, quero lançar meu single contigo. Cria um programa no Instagram, que está bombando aí, e eu, bombando como? Tem as lives que tu cria, tu bota lá, tu chama o outro e vai embora. E eu fiz, 29 de março, a gente fez a primeira live, até não registrou e papapá, e aí eu tô desde lá fazendo Restinga Falante, Papo Reto, e tá sendo um prazer, um desejo, um tesão, assim, todos os dias às 18 horas, começou com 20 minutos, 25 minutos, agora já estamos chegando a 60 minutos, que é o teto aqui do Instagram, e a gente já tem uma página no YouTube, já Restinga Falante, que eu já tenho mais de 40 vídeos já, mais de 40 vozes. Que legal, André. Sabe que eu também trabalhei em rádio da web, aqui em Porto Alegre, e eu tinha um programa mais ou menos semelhante a esse que a gente está fazendo aqui no Instagram, né? Mas só que ali era mais voltado para o esporte e também tinha o setor político. Mas eu sempre gostei de trabalhar com a cultura, com a política, com o esporte, com a cultura. E sabe como tu falaste aí, eu tive essa experiência, por mais que a rádio era pequena, não era uma rádio comercial, mas ela tinha uma proposta de ser rádio comercial, a gente tinha muita dificuldade, André, de... Tem um problema no sinal, hein, André? Voltou aí? Voltei. Alô, André? Estou te ouvindo. Então tá. É que tá problema no sinal, não sei se é o meu aqui ou é o teu aí. Aí a gente teve muita dificuldade por causa disso também, né? Como tu fala, são interesses que tem, interesses políticos, empresariais, né? Então, a comunicação aqui, principalmente especificamente aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito difícil, principalmente por os veículos ditos, entre aspas, pequenos ou menores, né, André? E tá chegando bem a imagem aí, André? Tá bem, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem.
Eu também agora deu um piquezinho aí no sinal. Tu mora na Restinga, André? Isso aí, moro na Restinga há 40 anos. Legal, eu já tive por aí, tenho alguns amigos aí, gosto muito. Na verdade, eu nunca residi aí, mas eu sempre fui identificado com a Restinga. Ó, Eu só o Paulo Furtado lá da Restinga. Não, mas eu, na verdade, eu tenho amigos, na verdade, sempre morei por aqui, né? Aqui pelo centro, mas tenho um carinho muito grande aí pela Restinga. Me diga uma coisa, André. Eu estava falando que a Ferreira estava com um espetáculo de rua, né? isso, o espetáculo que nós estamos agora em cartaz é o Caliban, A Tempestade de Augusto Boal. É o espetáculo que nós estamos em cartaz. Mas vocês pretendem percorrer Porto Alegre? Eu não sei agora como é que vai ficar essa questão da, da, da pandemia, né? Como é que vai ficar? Se eles vão liberar, como é que vai ficar? Aí vocês pretendem fazer uma turnê aqui pela. Digo turnê, porque Porto Alegre é grande, né? Eu digo percorrer, como vocês sempre fizeram. Até no centro não tem mais visto. Não sei o que houve, que vocês não estão vindo mais para cá, ô André. Aqui, A gente apresentou o Caliban, a pequena Nalu, minha paixão, minha linda paixão, meu amor, que está interagindo muito com a gente aqui, mostrando todas as informações que eu estou falando. Eu te amo, meu amor. E aí a gente fez a nossa pré-estreia do Caliban e nos apresentamos ali na Alfândega, né? Ali no centro da Praça da Alfândega, é o lugar que a gente está atuando no centro. Fazíamos na Esquina Democrática por muitos anos, fazíamos no Glênio... Aí no Glênio Pérez. O Glênio Pérez é o lugar, vamos dizer assim, mais central, público, que a gente faz o Caliban e faz todas as peças. No centro, né? Mas fizemos também a pré-estreia lá na Praça da Alfândega, à frente dos prédios históricos ali, tá? E o Caliban a gente ia fazer, a gente estava iniciando a turnê na periferia. Nós começávamos aqui na Restinga, lá no Baltimore, lá na região que acho que a Terreira não fez ainda, que foi nos condomínios Minha Casa Minha Vida, lá na Restinga Velha, aqui, né, a 1 quilômetro da minha casa. E aí depois nós ia para Bom Jesus, depois nós íamos para o Maitá, né, e também para o Sarandi, bairro Sarandi, na Zona Norte. Mas aí a pandemia nos pegou, meu camarada. E aí nós não conseguimos. Mas nós estávamos já com um caminhão pronto para fazer na Restinga. E aí a pandemia nos pegou. É uma pena. E lá internamente, qual é o espetáculo que vocês estavam realizando lá dentro da terreira? Você sempre tem um espetáculo fora e um lá dentro, né, André? O último espetáculo é o My Road, que é um espetáculo que está em cena só o Paulo e a Kéter, uma atriz do grupo. Um espetáculo de um texto de um argentino, Polanski, que parece que, não vou saber o nome do texto do argentino traduzido, sobre o Meyerhold, que é um encenador comunista assassinado pela Revolução Russa. Enfim, uma história interessante de se pensar a arte, né, dentro de um contexto nacional, assim, o papel do artista. O Boal também discute o papel do artista no Caliban, com os personagens dos dois Ariéis, como alienados, como sujeitos sem um pensamento social, né? Que, de certa forma, não deixa de ser verdade e ter coerência esse ponto de vista do Augusto Boal. E o Meyerhold, que é um espetáculo de teatro, não é de vivência, não é nessa leitura que tu falasse de espaços que tu transita, já é um espetáculo mais parado, né, frontal, vamos dizer assim, que é um espetáculo... O Ainós não teve muitos espetáculos com essa linguagem do frontal, mas é na terreira, né? Não é no teatro, mas ele tem essa linguagem, poucos atores também. O Ainós não teve muitos espetáculos com poucos atores, esse espetáculo tem 2 atores só, e ele é o espetáculo que é mais atual do Ainós na terreira, que é o Meyerhold, que é o Paulo, que ganhou, né, nesse último prêmio de teatro de Porto Alegre, ele ganhou o maior ator. Em outro prêmio também ele ganhou de melhor ator com esse espetáculo, ele ganhou prêmios aí de melhor ator ano passado, bastante. Tá? Esse espetáculo também ia viajar, ia fazer turnê, mas aí a pandemia nos pegou, né? Não conseguimos sair. Eu até na época eu fazia certificados que eu sempre dava de destaque e a terreira foi contemplada na época, quando eu conheci o espaço lá.
né? Eu passei para o Paulo, para a Tânia. A Tânia, depois eu fui ver ela aqui perto, porque eu acho que ela mora por aqui, né? Aqui pelo centro, né? Acho que não sei se ela está morando por aqui. Aí eu encontrei com ela e o Paulo aqui pelo centro, depois de muito tempo que eu não via eles, né? Me diga uma coisa, André, falando um pouquinho da política cultural, né? É que a gente for falar na outra política, a gente vai longe aqui. Eu achei até tardiamente, né, o que o governo federal fez, o auxílio emergencial para os artistas aí, o André. No caso, vocês estão contemplados da terreira nesse auxílio? Alô, André? Ele tá com... Vamos ver. Tem um problema no sinal aqui. Vamos tentar reconectar o André aqui de novo. Vamos ver que ele não está aqui. Caiu o sinal do André aqui. Vamos ver o que houve, pessoal. Mas deu para a gente bater um papo aí com o André. A nossa live aqui é para Baroni e Companhia, na rua José de Alencar 869, bairro Menino Deus. Peço o melhor X de Porto Alegre, no Baroni e Companhia, 3224-2411. Não sei o que houve que caiu. O sinal do André. Não sei se foi a conexão dele lá, vamos ver aqui. Não sei se de repente faltou a bateria do celular. Não conseguimos reconectar aqui, ó. A pequena Nalu falando do espetáculo. Eu vou tentar ver se eu boto a Nalu um pouquinho aqui. Convidar a Nalu aqui, deixa eu ver se ela pode falar um pouquinho para a gente. Vamos ver aqui, pessoal. Espero que não seja o nosso... As nossas redes. Ah, agora ele voltou. Vamos tentar aqui de novo, pessoal. Vamos ver. Tentar o André de novo aqui, vamos ver. Vamos reconectar ele aqui de novo. Só falta ser as nossas redes, pessoal. Nós estamos que nos benzer. Caiu, mas a gente volta, né? Aê, André! Caiu, mas a gente volta. É como no teatro, tu cai e já tem que se plumar e voltar de novo. Tá me ouvindo aí, André? Ah, agora muito bem. É. Me diga uma coisa, o auxílio emergencial, eu estava comentando ali, o auxílio acho que devia ter chegado bem antes, né? Do início da pandemia. Agora que resolveram. O Illinois está contemplado nesse auxílio? Tu é polêmico, né, Jorge? É polêmico? Olha, meu amigo, eu estou para te dizer que esse teu tema é tão político ou mais político que o anterior, que o outro que tu não queria fazer, viu? Esse tema ele é bombástico, muito mais bombástico que a política, aquela outra que tu estava dizendo. Porque, cara, eu estou para te dizer assim, tem duas questões aí nessa pergunta. Uma é um desgoverno desgovernado, sem nenhum rumo, com um energúmeno com o poder da caneta. E, dito isso, o povo está como está, entende? Está com... Porque não é o auxílio a questão é a política como um todo. É esse governo federal que detém maiores recursos do Brasil, em termos de impostos, porque é assim a federalização desses recursos, não me pergunta se é correto ou não, que já é um outro debate de fundo, onde fica a maior parte dos recursos de impostos do Brasil, para onde vai, de todos os outros perigos de cálculo econômico,
na mão do governo federal. E esse governo federal, ele realmente não trabalha pelo povo. Ele trabalha por uma casta muito pequena da sociedade, que, claro, reverbera nas massas, óbvio que sim. Porque as massas são trabalhadoras, são filhos de trabalhadores, né? São parentes de grupos de castas menores, maiores e médias. Então, assim, o auxílio emergencial seria uma grande ideia se tivesse política pública nesse país. Hoje em dia, esse país, por essas pessoas que estão lá, estão desconstituindo o tecido público brasileiro. Eles estão só favorecendo os seus amigos. Eles estão tirando tudo, estão devastando tudo, meu amigo. E aí que é o problema. Né? Aí que a cobra vai fumar. Entendeu? E aí, por exemplo, agora, uma notícia do teu ramo, que eu queria até te perguntar isso, né? E aí é bombástico que eu vou te perguntar, e é no teu campo, é no teu ramo, é na tua ação. Como que semana que vem vai se abrir os portões do Cariocão, com o governador Itzen, do amigo desse outro? Vai ter um caos no Rio de Janeiro, meu amigo. Isso vai espalhar para o Brasil inteiro. Se prepare, tu que é da área esportiva. Entendeu? Então é disso que nós estamos falando. É de pessoas completamente incompetentes e não só vinculados a algo maior, que é os acordos do capital, né? Do capital internacional que tem interesse na Petrobras, que aqui no Rio Grande do Sul tem interesse na CE. Vamos lá, vamos abrir nossos olhos. Vamos abrir nossos olhos para a coisa maior dessa cortina de fumaça. Entende? Que eles têm interesse no Banco do Brasil. Entende como que é, meu amigo? Agora, no Congresso, já passou a privatização da água. Tu entendes o que é isso, meu amigo? Isso é esse mundo de empresário por aí, ou capital internacional, americano ou chinês, tomar conta da nossa água. No Brasil, que é um dos maiores mananciais de água do mundo. Sabe que no Mato Grosso, na Chapada de Guimarães do Mato Grosso, é o maior manancial do mundo de água potável. Eu vou te fazer uma questão. Lá na cidade de Chapada de Guimarães, falta água, meu amigo. Essas coisas do nosso Brasil, o André, a gente fica... Olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes eu estou começando... Não gostaria de dizer certas coisas. Eu estou começando a me entregar, viu, André, com esse país. Estou começando já... Não te entrega para os homens, nego. Não te entrega para os homens, já dizia o gaúcho. Tu sabe que eu digo abertamente, porque eu fui militante do Partido dos Trabalhadores, hoje estou em outro partido de esquerda, mas não do PT, mas eu me decepcionei muito, viu, André? Me decepcionei muito, esperava assim que... Claro que a gente não esperava que o Brasil virasse um paraíso, um paraíso, mas que algumas coisas pudessem ter sido feitas no Brasil. Pudesse, eu acho que o espaço, principalmente para os negros, claro, algumas coisas, houve a questão de cotas, houve umas melhorias aqui, não estou dizendo que não houve, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais em alguns aspectos, né? O aspecto cultural, o aspecto educacional, nós poderíamos ter avançado mais. A questão de emprego e renda nesse país, nós poderíamos ter avançado muito mais num governo de esquerda, mas foi uma decepção. Duas coisas assim que eu achei errado, né? Fora toda aquela confusão de corrupção, trazer uma Copa do Mundo, que só trouxe... Ele só elitizou o futebol, que trabalha nesse meio. A Copa do Mundo veio para os clubes aqui do Brasil se acharem que eram da Europa, agora vão cair na realidade, né, André? Vão ter que começar a baratear o custo dos ingressos para as pessoas voltar, porque os clubes vão estar tudo falido, né? Vão ter que voltar à realidade. Outra coisa, fazer umas Olimpíadas, eu sou um cara que adora o esporte olímpico, eu sou um fã, acho que o Brasil teria mesmo que investir, mas não investir numa competição olímpica, investir na base, na formação de atletas, né? Vendo as periferias, tanta gente boa tem aí, com certeza tem muitos atletas na Restinga que falta uma oportunidade,
né? Pessoas aí boas na natação, boas no atletismo, que poderiam estar aí, de repente, sendo formados, sendo olhados, sendo guindado aí, de repente até mudar a situação socioeconômica de muitas famílias, né? Que se no Brasil valorizasse o esporte amadores e olímpicos. Mas, infelizmente, nós não avançamos em muitas coisas. Não sei se tu concorda comigo nesse aspecto, André. Meu amigo, a República das Bananas, há 500 anos, vive essa dicotomia de ricos e pobres, meu amigo. Desde que viemos da África, e eu não vim, mas os meus antecedentes vieram, escravizados de lá, nós temos essa dicotomia de pobres e ricos. O Brasil é um país continental, de desigualdade social histórica. Vamos ver a história do Brasil e perceber que o Brasil sempre pendeu para a Casa Grande. Sempre, por fim, a Casa Grande é que dá a voz. Tá lá esses caras no Congresso Nacional que sempre estiveram lá e quando foi falado algo que mexesse com a estrutura da Casa Grande, logo, logo, eles acharam o Messias. Acharam o Messias no fundo do Congresso, lá dormindo, porque nada fez em 30 anos, meu amigo. Só constituiu uma família de políticos envolvidos em muitos maracutaias, hein? Não vou dizer, não tenho provas, mas não sei o que virá por aí do que vai se investigar. Porque só a ideia de ser contra a corrupção não basta no país. Só a ideia de que eu não sou político e a política ela é em partes, ela não é toda, não basta no país. Tem que ser muito mais, meu amigo. E, por exemplo, tem que mexer nas estruturas. E qual é a estrutura maior do Brasil? Qual é a estrutura maior do Brasil? É a educação. E quando se houve algum tipo de intenção, porque não foi que resolveu, porque não há tempo para resolver grandes estruturas da educação brasileira, aí a Casa Grande achou que não. Não, já está demais. Já está demais. O Brasil está ficando meio estranho, gente. Muita gente estranha. Muita gente andando por aí. Meu amigo, eu tenho para te dizer que o Brasil nunca viveu o que viveu nos 10 anos ou na continuidade de o maior presidente que o Brasil pode ter visto na história. Na história. Não por ser um operário, não por ser uma pessoa de nordestina, não por ser uma pessoa forjado nas bases sindicais de luta por direitos dos trabalhadores, que é a grande maioria, mas por ter visão republicana e democrática. Só isso já me basta, meu amigo, nos dias de hoje. Só isso já me basta. Não ser uma pessoa branca das classes altas brasileiras, que são a maior parte da política brasileira, isso já me basta. Agora, claro, a tua análise crítica, ela tem relevância, por sermos pessoas do povo e sentirmos mais necessidade de que as coisas possam acontecer para nossas vidas. Nós vivemos um dia de cada vez, comemos para viver, vivemos para comer. Mas se sabe que o Brasil é um país desigual, é um país para poucos, é um país que valoriza o estereótipo do europeu, o estereótipo de Miami. Este é o Brasil. O Brasil está perigado a ser a costa... Eu até fui agora em Havana, em 2018, eu vou cometer o erro do país, da ilha Costa Rica, não vou lembrar, não é Costa Rica, enfim, que é um país americano, uma colônia americana. Inclusive, não é, mas enfim, todas aquelas ilhas fora Cuba tem alguma colonização americana, mas eu digo assim, a discrepância de eu encontrar artistas lá de esquerda, artistas resistentes a esse colonialismo americano, e lá o produto americano é mais barato que o produto nacional. Tu imagina nós chegar aqui no Brasil e comprar um produto americano, que já no Brasil já não dá para se dizer que isso também já não é uma realidade, o Brasil é tão grande que tu não percebe nas pequenas palavras,
tu comprar um produto americano é mais barato que comprar um produto nacional. Então, é nessas linhas mais sutis da política que nós temos que nos ligar. Então, essa história da água, meu amigo, vamos abrir nossos olhos, vamos denunciar, vamos falar sobre essa privatização da água. Não pode, não podemos privatizar a água. Não existe possibilidade de privatizar algo da humanidade, algo de reza prata da humanidade, que é a água. Mas o Brasil está em curso disso. Já no Congresso já passou, e logo, logo, acho que esse negrúmio vai vender a água para os americanos. Me diga uma coisa, eu estava lendo aqui o livro, vamos dizer, quase que uma biografia aqui do e, e eu gostei muito, assim. E eu fui muito perseguido na ditadura militar, né, André? Até o Paulo, na época, falou nas oficinas. Eu tenho orgulho de ter feito uma oficina aí com a Einóis. Tenho meu certificado aí com muito orgulho. Sempre boto no meu currículo que eu fiz uma oficina com a Einóis. Que eu fiz já com a minha idade, aqueles exercícios do Paulo, lá, o Paulo de aquecimento lá, e eu fiz lá e gostei muito de ter tido essa experiência de trazer no meu currículo, fiz uma oficina com vocês. E a ditadura perseguiu muitos artistas, né? E me diga uma coisa, hoje, André, como tu vê o artista brasileiro, tu falou mesmo que tem política cultural, né? A Regina Duarte, que até não sei porquê, né? Foi para o governo, mas também não fez nada, praticamente, lá no Ministério da Cultura. Eu nem sei como é que está a política cultural no país, acho que nem tem, né? Porque não vou falar nada, óbvio. Fora o auxílio emergencial para os artistas que resolveram fazer, né? Eu fiquei sabendo, foi a única coisa que eu vi aí no aspecto cultural do Brasil. Esse auxílio emergencial que tu está dizendo para os artistas não existe ainda, né, meu amigo? Existe uma lei aprovada, uma perspectiva de agora já tem um congressista do PT do Ceará, que é o relator, que vai agilizar essa MP para o Energume aprovar isso o mais rápido possível, porque ele tirou a urgência da lei Aldir Blanc de 15 dias fazer uma MP para passar o recurso de descentralização para os estados e municípios. A lei emergencial, ele tirou o critério emergencial. Quer dizer, cada coisa assim que tu não. Mas é um ser humano, é um brasileiro, né, dito de família, né, o cidadão de família brasileiro, que é o nosso esse cara que está aí. Enfim, mas esse auxílio que tu está dizendo não existe para o artista, tá? Existe para a população, tem que comprovar lá. Está em batalha para isso, para que esse MP possa logo, logo sair e tiver essas descentralizações de recursos do Fundo Nacional de Cultura. Isso já é um recurso da arte, da cultura brasileira, está parada lá já há 2 anos, porque esse governo, como tu disse, ele não tem política nenhuma, né? Tu estava arrependido e crítico de um tempo atrás, tu fez a tua relação antes. Eu me imagino tu falando agora. Eu quero te dar um carinho aí, quero que tu esteja bem aí, com saúde, bem com a tua pantufa bem aconchegado. Por favor, não cometa nada grave. Imagina tu fazendo uma análise agora. Se tu fez toda uma análise crítica lá, imagina agora. Tu acabou de dizer uma coisa que é gravíssima, que tu não conhece nada da política desses 2 anos de governo da cultura. É porque não existe, meu camarada. É porque não existe, é porque, inclusive, existe uma criminalização, que eu acho mais grave ainda, entende? Então, entrou lá um rapaz agora, já falou um monte de coisa nada a ver, já não cumpriu uma tarefa no Congresso, já falou isso, falou aquilo. Então, quer dizer, meu amigo, as semelhanças são idênticas, tá? Do fenômeno que tu fala da época de 64 para o momento de agora. Me diga uma coisa, André. Eu gosto sempre, quando eu converso com atores, cantores, os artistas, eu gosto sempre de entrar nesse assunto. A Lei Rouanet. Eu sou um cara muito crítico, André. Eu acho que essa lei tem que beneficiar, por exemplo, a terreira da tribo,
esse pessoal, mas não, com todo o respeito que me deve, o Roberto Carlos. Não, com todo o respeito que me deve. A Ivete Sangalo, com todo o respeito que me deve. Tá? Então, eu acho assim, um absurdo uma lei que deveria de ser para os artistas, vai para aqueles que não precisam. O que tu acha dessa? Cara, esse debate da Lei Rouanet, eu acho ele um debate importante, mas ele não resolve nada. Em fundo, ele não resolve nada. Porque a ideia ela é magnífica. A ideia ela é interessante. Né? Inclusive, vários países importantes vivem desse subsídio, desse mecenato. Tá? Eu acho, e tenho certeza, a classe mais favorecida do Brasil, né, eles deturparam um tema, tá? É tipo uma madeira de piroca, tu entende como que é? Sabe? Porque, assim, de fundo, existe aspectos administrativos do Estado que não dá conta da forma que a política é aplicada. Não é o contrário, a política que é ruim por ser aplicada. Entende? Eu tenho que ter um Estado forte, com gestores, e aí que a preocupação do gestor, não de defamar um mecanismo de lei público fenomenal para o cinema brasileiro, por exemplo, sabe? A lei Rouanet cabe sim a aspectos da cultura brasileira que a outros talvez não caiba, mas não por isso que ela não é necessária. E aí tem alguns, esses, imagina, criaram, né, todo um pensamento completamente sem sentido, não tem argumentos de dizer que esse mecanismo ele não é importante para a política nacional de cultura no Brasil. É assim, é quase... O que tu está me dizendo, meu amigo? Tu tem que conhecer o mecanismo. E o governo só fala disso. Esse cara entrou agora e falou de novo na Rouanet. Mas para quê? Falar é bonito. Quero saber tu botar dados. Se tu for ter mais atenção e olhar a Rouanet no período do governo Lula, por exemplo, e eu não acho que seja uma política ideal. Não acho que seja uma política ideal. Não é por ideais que eu estou aqui falando. É por mínima coerência razoável. Mínima sanidade razoável. Por exemplo, o cinema brasileiro, ele nunca foi o que é hoje. Olhem lá, vamos olhar. Ah, não, eu gosto só do IC e do Marvel. Tudo bem, mas nós não podemos viver só de cinema americano, né? A vida inteira. Nós temos que ter uma produção local. Então, para isso serve, por exemplo, o mecanismo da lei, né? Incentiva a cultura, por exemplo, a Lei Rouanet, que deu uma cara de cinema nacional para o Brasil que nunca teve, meu amigo. Entende? Então, assim, é muito fácil olhar os lados ruins, querer... Na realidade, esse governo quer acabar com tudo. E ele encontrou na Lei Rouanet e achava que o aspecto único da cultura era a Lei Rouanet, mas não é. Né? É como tu diz, ela tem um aspecto da política pública. Ela não pega toda a política pública. E esse aspecto que ela pega, ela é suficiente. É possível de reformar? Existia vários estudos em governos progressistas para isso. Existe uma verdade política para essa descentralização. Mas isso não é uma coisa de um dia para outro. Não é uma coisa de boa intenção ou má intenção. Agora, essa falácia da Lei Rouanet que tem aí fora, não. Isso é puramente querer destruir uma possibilidade de política pública. É só não construir nada. Só destruir para poder ficar bem com a opinião pública, né? Ah, porque é ruim, porque não... É aquele papo da corrupção, meu amigo. Foi dito em toda a campanha que era corrupção e agora é um símbolo da corrupção, né? Me responde isso. Eu sei, eu sou o arauto da corrupção e sou envolvido até os caroços. Verdade. Me diga uma coisa, André, falando aqui um pouco mais em Porto Alegre, que o secretário de Cultura é o Luciano, né? Abaixo ainda, né? Eu nem sei porque ainda é ele, né? É que se tu vê, a gente não vê falar pouco sobre as atividades da Secretaria de Cultura aqui de Porto Alegre. Como tu vê a questão cultural no Estado aí com o Eduardo Leite e com o Marquesan? Eu não sei se eu não acompanhei, até na época quando o PT era do governo, eu ia muito no Porto Alegre em cena, depois eu acabei
Eu nem sei se ainda continua o Porto Alegre em cena, não tenho conseguido acompanhar. Como é que tu vê essa política cultural do estado do Rio Grande do Sul e aqui também de Porto Alegre, o André? Olha, eu vejo com olhos bem abertos, meu amigo. Com os olhos bem abertos e com uma certa preocupação, tá? Porque, boa noite, futebol nosso, porque, de fato, existe várias questões aí, uma pergunta um pouco difícil de responder ela diretamente, né? Porque as políticas públicas elas têm que ser complementares, elas não são soltas. Um abraço, meu amigo, palmas para ti também. Elas não são soltas, como o esporte, né? Eu te perguntaria, me diz uma característica, me diz um momento histórico do Brasil aonde se teve uma política de fato para o esportista brasileiro. E teve, mas isso não impacta na sociedade. A sociedade não vai olhar e vai dizer, olha, o Brasil teve um momento que ele teve um boom de atletas que nunca teriam condições de treinar o ano inteiro e tiveram condições para o Bolsa Atleta. E tiveram Bolsa Atleta e muitos foram para a Olimpíadas graças a isso. Sabe, esse mecanismo, tempo, recurso e direcionamento de política, isso não impacta o povo. Tu fala para o povo, não impacta ele. Impacta a mamadeira de piroca. Aí impacta. Entendes? Uma grande mentira impacta, agora uma verdade não impacta. E a política pública de cultura ela tem que estar conectada com o todo do Estado. Porque a cultura ela é o combustível do ser humano. O ser humano não vive sem cultura. Mas isso não é impactante. Isso não dá impacto político para o político profissional. Entende? Fica sempre a reboque ou então há tensionamentos de artistas conscientes, que eu acredito que é um momento importante para essa consciência. Desde a ocupação do IFAM, quando o Temer ele destituiu, cancelou, foi ele que começou essa barburça do Ministério da Cultura, a gente fez uma ocupação de quase 3 meses lá no IFAM, aqui em Porto Alegre, em todo o Brasil, os atores e artistas, em todos os equipamentos públicos das 36 delegações brasileiras. Aí eu acho que tem um aspecto interessante nesse momento. Valeu, cara, imperador. Mas agora, me parece que tanto os partidos de direita e neoliberais, fora São Paulo, que eles estão lá quase 30, 40 anos naquela cidade, governando São Paulo, né, o PSDB, fora esse tempo que eles como uma múmia nos lugares, eles aplicam algumas atividades. Beijo, Marcel. A Silva Maciel, uma grande amiga. Beijão para ti também, tá? Agora, quando esses governos não continuados, é quase a política pública fica cultural, fica a reboque de boas intenções. Então tá, André, foi um grande prazer ter conversado contigo, foi muito produtivo aqui nosso bate-papo aqui no Instagram, né? E espero que eu rever o amigo aí pessoalmente aí na, na terreira aí, quero ver se faço uma cobertura, eu gosto muito de teatro, e tu sabe, André, às vezes a corrida do dia a dia, eu envolvido, agora tô parado aí com essa questão, a gente está sempre correndo com jogos para cá e jogos para lá, às vezes eu gosto muito até faz tempo que eu não faço, não vou a um teatro, quero ver se volto, rever os amigos aí do Aí Nós. Foi um grande prazer, tá, André? Aí tu deu uma conversadinha com a Tânia, eu queria também conversar com ela aí, viu? Tipo, ela entrar em contato comigo aí pelo Instagram, tá, André? Eu Tá também quero legal. dar tempo com ela aí também. Tá, foi um prazer em bater o papo com o amigo aí, foi gratificante. Eu acho que o nosso público aí teve uma noção bem legal aí, né? O que pensa o André, a Terreira da Trilha, trabalho um pouquinho aqui, né, nesse nosso bate-papo. Tá, Guri? Boa noite. E estamos aí, Tchau, torçando pro Instagram e a gente vai conversando aí, tá, Guri? Um abraço legal. aí. Tchau, Tudo de bom. obrigado. Até mais. O nosso amigo André, que tem um bate-papo bacana aí sobre cultura, né? E colega aí também, como ativo aí das mídias alternativas. Top Sal, do nosso amigo Pablo, na Praça Conde, Porto Alegre, 41. O telefone é o 513212-1662. Pessoal, vou encerrar aqui, porque já estava terminando a nossa live aqui. Tá, pessoal?
Beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto com a Fernanda Micaelsen, do Esporte Mais aqui. Beijo para vocês. Tchau.